um emblemático caso de uma criança que foi encontrada na beira de uma estrada dentro de uma caixa e permaneceu sem solução por mais de 60 anos. No caso de hoje, eu vim falar pra vocês o caso de Joseph Augusto Zarelli, ou também conhecido como o Garoto da Caixa. Olá pessoas, sejam muito mais bem-vindos a esse canal que fala sobre casos criminais toda sexta-feira a partir de 1h da tarde. Se você já é inscrito nesse canal, seja muito mais bem-vindo a mais um vídeo. E se você não é inscrito nesse canal, eu não sei o que você está fazendo aqui ainda não se inscreveu nesse canal. Se inscreve no canal e já deixe seu like. Enfim, se você gosta também desse tipo de caso criminal, acesse o canal que já tem bastante conteúdo já postado sobre casos não solucionados, casos que já foram solucionados, serial killer, enfim, muita coisa interessante. Mas no caso de hoje eu vim falar sobre um caso que foi solucionado praticamente no final do ano passado, que foi mais ou menos em dezembro de 2022. Na verdade, ele foi metade solucionado. Ninguém sabe o que aconteceu realmente com a criança até ela ser morta, mas já se sabe a identidade do garoto da caixa, que é o Joseph Augusto Zarelli. Mas então, se você também quer que eu fale sobre algum caso criminal, eu peço para que você deixe aqui nos comentários que eu vou tentar trazer o mais rápido possível. Mas então, chega de enrolação, chega de blá blá blá, sem mais delongas, simbora pro vídeo de hoje. Joseph Augusto Zarelli foi uma criança anteriormente conhecido como o Garoto da Caixa, que foi encontrado em fevereiro de 1957 na beira de uma estrada completamente nu e dentro de uma caixa. Na época em que ele foi achado, ele parecia ter sido limpo recentemente, como se tivesse tomado um banho, ter cortado o cabelo e também parecia ter comido alguma coisa antes dele ser morto. Fora também que ele tinha suas unhas aparadas, ou seja, ele tinha a impressão de ter sido bem cuidado antes da morte. Mas ele também tinha sinais de que ele foi abusado fisicamente antes de morrer, ou seja, ele tinha vários hematomas ao redor do corpo que evidenciavam esses abusos físicos. O corpo foi encontrado com várias cicatrizes ao redor dele e a causa da morte foi provavelmente uma contusão, ou uma contusão, enfim, eu não sei falar esse nome. Mas então, agora que eu dei esse breve resumo sobre o caso de hoje, eu vim falar pra vocês como ele foi encontrado. Existem duas versões sobre como o corpo foi encontrado e eu vou falar sobre as duas versões. A primeira versão foi de quando um garoto, uma criança, foi ver se suas armadilhas tinha algum coelho ali dentro e praticamente ele se deparou com uma criança. Isso aconteceu no dia 25 de fevereiro de 1957. Mas esse garoto, por medo da polícia implicar com ele, já que ele tinha as armadilhas de coelho, ele decidiu não contar às autoridades. E no mesmo dia, só que algumas horas mais tarde, um homem que estava passando na estrada Susquehanna Road, em Fox Chase, na Filadélfia, o rapaz notou que tinha uma caixa de berço na beira da estrada e ele decidiu parar. Foi então que ele chegou perto da caixa e percebeu que essa caixa pertencia a um berço e ele decidiu abrir a caixa para ver se tinha esse berço ali dentro. Foi então que ele se deparou com algo muito assustador, que foi praticamente o corpo de um humano, só que a primeira impressão dele foi de que aquilo era um boneco. No início, ele pensou que fosse aqueles bonecos, sabe aqueles bonecos bem grandão? Então ele pensou que fosse isso, mas conforme o tempo foi passando, ele começou a chegar mais perto, ele percebeu que não era um boneco, e sim um garoto. O corpo do garoto que foi encontrado dentro da caixa estava nu e também estava meio que coberto por um cobertor xadrez. Ele também contou para a polícia que percebeu que o cabelo do garoto também foi cortado recentemente, já que tinha alguns, tipo, sabe quando a gente corta o cabelo e fica aqueles fiozinhos aqui? Então, ele percebeu isso no pescoço do garoto. O rapaz também percebeu que as suas unhas estavam aparadas e também o corpo do garoto havia sido lavado recentemente. E esses resquícios gerou uma teoria que eu vou falar um pouco mais pra frente, que é bem bizarra. Mais tarde se descobriu que esse garoto tinha por volta de 1 metro de altura, mais ou menos entre 4 e 6 anos de idade e pesava apenas 14 quilos, o que é muito abaixo da média para uma criança dessa idade e dessa estatura. Ou seja, gerou a teoria e praticamente a afirmação de que ele estava desnutrido quando ele foi morto. Mas esse rapaz esperou mais ou menos 24 horas para poder informar a polícia, já que ele estava com medo não só do que estava acontecendo, de estar envolvido em algum crime muito maior, mas também de ser dado como culpado do assassinato do garoto. Isso tudo, na minha opinião, é muito estranho, mas ao mesmo tempo é bem compreensivo, já que eu entendo dele estar com medo de ser, vamos dizer assim, culpado pela morte de alguém. Mas foi então que, após essas 24 horas, ele decidiu sim contar para as autoridades e foi então que ele as levou até o local e praticamente encontraram tudo que eu acabei de falar, ou seja, o garoto e a caixa. A autópsia também notou que em seus olhos haviam sinais de que ele recebeu algum tratamento para alguma doença crônica. Eles também encontraram uma substância marrom dentro do esôfago do garoto, embora ele não tivesse comido nada antes da sua morte. E devido a algumas contusões,
a causa da morte foi dada como algumas pancadas na cabeça do garoto. E para prejudicar ainda mais a autópsia, como na época do achado do corpo era inverno e o rapaz demorou cerca de 24 horas para poder falar com as autoridades, aquilo prejudicou e muito, já que o corpo foi exposto a todo aquele tempo. Mas então vou falar para vocês agora a investigação do caso. Havia muitas pistas para ser seguidas, mas a polícia decidiu primeiro tentar buscar a identidade do garoto, recolhendo todas as digitais e procurando no banco de dados. Eles recolheram as digitais porque naquela época ainda não existiu o DNA. Quer dizer, existiu o DNA, mas não sabia o que era o DNA e como aquilo ali poderia, ser usado. Depois que eles fizeram as buscas pelos dados de crianças desaparecidas, eles não encontraram nenhuma criança com a mesma digital ou com as mesmas descrições deles. Eles até mesmo decidiram procurar em alguns hospitais, mas não resultou em nada. Foi então que eles decidiram espalhar por tudo quanto foi canto alguns panfletos e alguns cartazes. E alguns desses cartazes meio que continha uma foto que eu achei um pouco bizarra, que era do garoto vestido para poder facilitar o descobrimento da identidade do garoto. É bem bizarra essas fotos. A caixa do berço também foi rastreada até uma loja e lá descobriram um novo problema. Nessa loja havia 12 caixas e as 12 caixas foram compradas em dinheiro, ou seja, não tinham como rastrear da onde vinha aquela caixa. Ou seja, naquela semana haviam se vendido 12 caixas e todas essas 12 caixas foram compradas por dinheiro. Mas foi apenas 8 compradores daquelas 12 caixas que entraram em contato com as autoridades para poder falar que, olha, a caixa ainda está comigo, então eu não sou suspeito de nada, se vocês quiserem podem até que ver. E realmente, as 8 caixas ainda estavam lá. Enfim, aqueles outros 4 lá não entraram em contato com a polícia e não se sabe se eles são suspeitos ou não. Até porque não tem como rastrear o dinheiro. E conforme os dias foram se passando, o caso começou a ganhar muito mais fama e notoriedade. E algumas pessoas começaram a ficar muito curiosas com tudo aquilo, já que era algo muito incomum de se acontecer. Até porque, eles encontraram um garoto dentro de uma caixa, numa estrada, o que é bem misterioso. E o pior de tudo, ninguém sabia nada sobre esse garoto, não sabia identidade, não sabia nem a causa da morte direito. Lembrando também que o garoto foi encontrado junto com um cobertor dentro da caixa e eles conseguiram rastrear esse cobertor para poder saber de onde o garoto vinha. Mas eles encontraram uma coisa ainda pior, já que eles conseguiram identificar a etiqueta do cobertor e conseguiram rastrear esse cobertor, ou vindo da Carolina do Norte, ou talvez do Canadá, ou seja, uma distância gigante. Fora também que esse mesmo cobertor foi produzido em série, ou seja, várias pessoas poderiam ter esse mesmo cobertor. Além do cobertor encontrado dentro da caixa, eles também encontraram um chapéu ali perto da cena do crime, e eles conseguiram finalmente rastrear esse chapéu até uma loja, e a dona da loja disse sim que lembrava daquele chapéu, já que ela tinha personalizado ele alguns dias antes. Ela disse que esse cara tinha por volta de 26 a 30 anos de idade e que ele também tinha pagado em dinheiro. Fora isso, ela não viu mais esse garoto, esse rapaz, em nenhum lugar. A polícia então começou a investigar alguns arredores ali daquele local, perguntando se tinham visto o garoto ou se tinham visto alguém, a pessoa relacionada àquele chapéu. Mas nada sobre os dois foi encontrado. Foi somente alguns dias depois que eles receberam uma testemunha que deu meio que uma luz no fim do túnel para esse caso. A testemunha disse que apenas um dia antes do corpo ser achado, ela estava passando pelo local e viu uma mulher junto com uma criança e perguntou se ela precisava de ajuda e a mulher apenas negou com a cabeça e continuou andando. E com essa informação em mãos, a polícia começou a sondar todas as famílias ao redor daquela região, principalmente aquelas que tinham mais filhos do que poderiam, vamos dizer assim, eles tinham mais filhos do que conseguiam cuidar. Alguns rumores apontavam para uma mulher que tinha cerca de 9 filhos e já tinha algumas acusações após esconder o cadáver de uma de suas filhas na lixeira da casa. A filha tinha morrido de causas naturais e fora isso, eles não conseguiram encontrar mais nenhuma coisa sobre o garoto da caixa. E conforme os dias foram passando, e o caso foi ganhando notoriedade, várias pessoas, incluindo de 10 estados diferentes, começaram a ligar para a polícia, perguntando mais detalhes sobre o garoto,
porque tinham ou não alguma criança desaparecida na família. Embora todas essas pessoas fossem até mesmo à polícia para poder ver o corpo, mas nenhuma delas foi realmente a família do garoto. Os policiais começaram a ficar muito desesperados, já que eles tinham algumas pistas e todas essas pistas levavam a lugar nenhum. Eles até mesmo distribuíram 400 mil panfletos ao redor dos Estados Unidos todo, mas nada da criança ser procurada. Foi somente em julho de 1957 quando os oficiais responsáveis pelo caso decidiram pagar o sepultamento do garoto. Na lápide estava gravado: Pai Celestial, abençoe este garoto desconhecido. Com isso, o caso começou a se esfriar tanto na mídia quanto para a população e também para os investigadores, a não ser um cara que ainda estava firme em descobrir quem era o garoto. Esse era o investigador legista chamado Hamilton Bristow. Durante o seu tempo livre e também com seu próprio dinheiro, ele começou a investigar aquele caso por conta própria, até mesmo contatando alguns médiums. Ele até mesmo tinha meio que uma afirmação de que o garoto vinha de um lar adotivo, que eu vou falar um pouco mais pra frente, que é uma das teorias do caso, mas ele veio a falecer em 1993 sem saber a identidade do garoto. 5 anos após a morte de Hamilton, o corpo do garoto foi exumado e foi extraído algum DNA, e mesmo os avanços nessa área fossem grandes, não resultou em nada. Mas então houve uma reviravolta em 2002 do caso, que eu vou falar um pouco mais agora. Em 2002, um psiquiatra de Ohio entrou em contato com as autoridades da Filadélfia e disse que um de seus pacientes sabia a causa da morte do garoto da caixa. Em uma das sessões com essa mulher, a mulher disse que seus pais, que eram professores, haviam comprado esse garoto e usado como um brinquedo sexual. Um dia, quando a mãe dessa mulher estava banhando o garoto, que ela havia colocado o nome de Jonathan, ele começou a se debater na banheira. Foi então que ela deu uma pancada muito forte na cabeça dele, capaz de matá-lo. A paciente, que na época do assassinato tinha por volta de 10 anos, disse que ficou horrorizada com aquilo e também disse que ela era a criança que havia sido parada no meio da estrada. Toda essa história pareceu fazer muito sentido, já que essa mulher sabia de detalhes importantíssimos e ela também foi capaz de responder à dúvida do que era aquela substância marrom encontrada no esôfago do garoto. Ela disse que alguns dias antes do corpo ser encontrado, o garoto tinha comido feijões moídos e depois teria vomitado esses feijões. Mas o que eu não entendi é que se o garoto vomitou esses feijões, era pra o líquido marrom ter saído, a não ser que ele vomitou parte desse líquido marrom, quer dizer, do feijão. Apesar de todos esses detalhes muito importantes, ninguém conseguiu provar se essa história era verdadeira ou não. Mas em 2016, o canal NBC disse que provavelmente poderia ter uma pista que botaria um ponto final em todo esse mistério. 2 investigadores descobriram o que poderia ser esse ponto final quando um homem ligou dizendo que a sua família havia alugado a casa para um homem que teria vendido o seu filho quando era pequenininho. Eles localizaram a família desse tal homem e conseguiram uma foto desse pai e também de um dos supostos irmãos desse garoto. Alguns especialistas começaram a investigar essas fotos e descobriram que esse garoto, esse pai, ou seja, as 3 pessoas, tinham bastante coisa em comum. Mas até onde eu sei, essa parte não resultou em nada. E agora eu vou falar para vocês algumas das teorias antigas sobre esse caso. Muitas teorias começaram a aparecer ao redor daquele caso e muitas delas foram sim descartadas. Apenas 2 pessoas, apenas 2 teorias foram levadas a sério. Uma dessas teorias é a do lar adotivo, que era praticamente a 2,5 quilômetros do local onde foi encontrado o corpo. Essa teoria foi levantada após Hamilton levar a médium para o local da morte e ela disse que era para procurar em algum lar adotivo. Hamilton foi até esse lar adotivo e descobriu muita coisa. Após Hamilton verificar todo o local, todo esse lar adotivo, ele descobriu que nesse lar adotivo tinha um berço, exatamente, o mesmo berço daquela caixa. Fora também que tinha no varal, vários cobertores parecidos com o que o garoto da caixa foi encontrado. Hamilton desconfiou que a morte foi acidental e que esse garoto, na verdade, era filho da enteada do homem que comandava aquilo tudo e ambos agiram meio que parceria para poder abafar o caso de que a mulher era uma mãe solteira, o que naquela época era muito ruim,
uma mãe solteira. Apesar de todas essas evidências, a polícia não foi capaz de ligar o lado ativo até o garoto, ou seja, essa teoria meio que não valeu de muito. A outra teoria de que muitos acreditam foi aquela teoria da mulher, do paciente, que eu acabei de explicar, que houve a reviravolta em 2002. Uma outra teoria praticamente aconteceu bem recente, quando o ator Frank Bender levantou a teoria de que o garoto, na verdade, foi criado como uma mulher, e isso poderia meio que explicar o fato do cabelo dele ter sido cortado recentemente. Frank, em 2008, publicou um retrato desse garoto com cabelos longos, ou seja, isso explicaria todos aqueles fiapos de cabelo no pescoço. Mas, novamente, não levou em nada. Mas em 2016, dois escritores, um de Los Angeles chamado Jim Hoffman e um outro escritor da Nova Jersey chamado Louis Romano, explicaram que praticamente descobriram a identidade ou da onde pertencia esse garoto. Na época em que essa teoria foi levantada, eles pediram para a polícia de Filadélfia meio que um mandato para ir até a essa família que eles desconfiavam ser do garoto, fosse comparado ao do garoto, né, e ao da família. Essa suposta pista havia sido levantada quando o homem que apresentou os dois escritores havia falado sobre que talvez tinha descoberto a identidade dos responsáveis pela morte ou responsáveis legais do garoto da caixa. Mas em dezembro de 2017, a polícia afirmou de que o DNA extraído dessa suposta família e também do garoto da caixa não tinham nada de incomum. Mas e aí, houve alguma coisa ou não sobre esse caso? E sim, houve bastante coisa. No dia 21 de março de 2016, o Centro Nacional de Crianças Desaparecidas e Exploradas divulgou um retrato meio que atual sobre o garoto que poderia ajudar as pessoas a descobrir. Ela divulgou esse retrato e colocou no banco de dados deles. Mas a identidade do garoto só foi descoberta no finalzinho de 2022, ou seja, ano passado. Mas eu preciso voltar alguns anos antes, para agosto de 2018, para poder explicar um pouco mais. A genealogista Barbara Van Hunter, a mesma mulher que ajudou a identificar a identidade do Golden State Killer, que também tem um vídeo aqui no canal que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, ela usou meio que um método chamado perfil de DNA para poder descobrir a identidade desse Golden State. E ela falou que usaria essa mesma coisa para poder identificar o garoto. Até mesmo alguns grupos amadores que usam, vamos dizer assim, o banco de dados online tentaram solucionar o caso, mas eles não conseguiram. Mas foi então que no dia 8 de dezembro de 2022, a polícia divulgou que, através de uma análise de árvore genealógica, eles conseguiram saber quem é o garoto da caixa. O garoto da caixa, na verdade, se chama Joseph Augusto Jarelli e nasceu em 1953. E também eles divulgaram, nessa mesma entrevista, que esse garoto até mesmo tem alguns irmãos e alguns parentes vivos ainda. Mas, infelizmente, os pais desse garoto morreram. Eles ainda não divulgaram quem matou ou o que aconteceu com o garoto, mas conforme essas informações forem saindo, eu vou trazer com certeza aqui no canal. Mas então, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostado, não esqueça de se inscrever aqui no canal e já deixar o seu like. E, novamente, eu peço para que, se vocês querem que eu traga algum caso criminal, é só deixar aqui nos comentários que eu vou tentar trazer o mais rápido possível. Mas então, até semana que vem para mais um caso criminal. Tchau, tchau.